E agora aqui está ele. Quem? Esta figura fantástica. Quem disse que ele este homem. Temos uma sacola. Já teve várias vezes aqui. Sacola do ursinho Puff. Já saiu na porrada nesta mesa. Saiu daí, inclusive ganhou daí muitos mesmo. votos. É. Que vergonha, hein? Você ganhou votos por sair na porrada, né, meu? Você vê que é emoção. louco. O que é isso aí? O que é essa sacola de feira aí? Sacola grande. Sacola do... O que você tá fazendo aí? Trouxe mexerica Tomé. pra gente. Pô, Tomé, deixa eu dar um oi pra fazer Fica tempo que eu não te via. Tá tudo bem? Tudo jóia? Tudo certo? Tranquilo? Tudo tranquilo. Como é tudo que você ótimo. tá? Eu tô super otimista. É. Tô vendo os números subindo a cada dia do nosso presidente. Vamos ganhar essas eleições. O Brasil tá unido. Você não pulou do cavalo, né? Eu nunca vou pular do cavalo. São valores. Calma, quem tem né? valor de Fala família, trabalho, responsabilidade, quem tem patriotismo, quem ama as cores verde e amarela, não pula do cavalo. Aí, não ó. tem como pular do cavalo. E tava com a vida feita, não precisava ir pra política. É um empresário, Não, mas né, o Tomé, todo mundo lembra, ele fez lá na época do... Movimento vem pra rua. Movimento Nas vem pra ruas, rua. nas ruas. Quem vem pra rua? ruas. Calma, não sei. confunde aqui. tudo não rua. sei. Era- Nas ruas. Nas ruas. Não. Nas ruas. Era MBL, tinha um monte. Bonecão vinha aqui, do Moro. Todo mundo junto. O japonês vinha a Quem? Sâmia. A Sâmia. Não, A Zambelli, não. a Zambelli. Zambelli ficava enchendo o boneco do Moro, aí. sozinho. Deixou na mas- varanda Na dela. boca. E muita gente lá, não sei se por oportunismo ou não, porque a gente nunca sabe que política, você vê o Geraldo Alckmin tá com o Lula agora, é uma coisa que eu jamais imaginei que fosse acontecer. Até o Paulo Marinho apareceu fazendo o L do Lula. Peraí, pô. O pai do Marinho. No duro? Ah, é? É, tem a fotinho dele com o Elinho. Sério? Que coisa, Sério, não? sério. Então, a gente sabe que tem muito isso. E você sempre foi um cara que você sempre ficou aí. Ainda tem. Mesmo você discurso. ficou- mesmo discurso. Você tem o mesmo discurso de De sempre. 6 anos. Quanto 6 tempo? anos. 6 anos atrás. Até um pouquinho mais, de 6 anos atrás. Por que você tem o mesmo discurso de 6 anos atrás e não pulou do animal? Porque o meu discurso não é um discurso por conta do presidente. É um discurso por conta dos valores que nós temos como sociedade. Liberalismo econômico, conservadorismo, responsabilidade, trabalho, acordar cedo, dividir riqueza produzindo riqueza, não dividir riqueza simplesmente porque as pessoas precisam e você tem que dar para todo mundo. Se as pessoas não trabalham, elas não têm como dividir riqueza. Esse é o país que eu acredito. E hoje eu tenho os meus anseios muito claros na figura do presidente Jair Bolsonaro. Ele manteve a mesma linha sempre. Desde o começo. A gente vê pelo país que nós temos hoje. Ministérios, estatais, o país dando certo, a própria economia, como o Sam me colocou agora, crescendo, né, completamente fora, né, do que está acontecendo no resto do mundo. 600 mil pessoas vacinadas no Brasil. Um país que recuperou o patriotismo, né, a crença nas nossas cores verde e amarelo que nós havíamos perdido no passado. E mais do que isso, a defesa da nossa sociedade, da nossa liberdade. Nós não podemos perder nossa liberdade, Emílio. É o que nós temos. A direita tem o direito de falar, a esquerda tem o direito de falar. Essa é a democracia. E é isso que eu vejo que o Lula quer tirar de nós, com esse discurso todo que ele coloca, né? De poder controlar a mídia, de revogar as leis trabalhistas, estourar o teto de gastos, voltar a ter o imposto sindical. É tudo que nós, como sociedade, não queremos mais. O Brasil voltou para as mãos das pessoas de bem. Essa é a realidade. Como que nós vamos ver esses discursos que o Lula tem feito agora, que são discursos completamente fora de contexto? Falou que vai prender o Pazuello, falou que vai atrás do Moro e do Deltan Dallagnol. Ameaçou o Zema Ameaçou também. o Zema. Gente, como assim? Você imagina se fosse o presidente Jair Bolsonaro fazendo essas ameaças às pessoas do outro lado, o que nós estaremos passando? E ninguém faz nada. Todo mundo quieto, calado. Exato. Pesquisas de mercado. Por quê? Por quê? Porque o establishment está se juntando para poder recuperar o poder do Brasil. Vocês imaginam que eles tiraram dessa gente toda que assaltava o Brasil? Você tem ideia, com a política de coalizão colocada pelo Fernando Henrique Cardoso, né, o intelectual formado em Paris, Não, mas deu. que entregava... Esse aí dava Tomé. Opa! Sociólogo. Precisamos mudar esse nome Tomé, hein? Tomé não. não pode. Tomé é positivo. Tomé É Totô agora. Ele criou a tal política de coalizão que entregava ministérios de porteira fechada para partidos políticos. Para fazerem o quê? Roubarem. Para poder enriquecer suas famílias e poderem se perpetuar no poder. Isso acabou no Brasil. Você imagina tirar o ministério da mão daquela turma. Você imagina tirar... Era o Sérgio Mota, né? Que
distribuía a merenda, tinha uma turminha boa lá, né? E não era só do PT não, tá? Era PT, PMDB, PSDB, PP. Isso é história, isso é história. Brigavam no debate e se abraçavam. Então, mas vamos lá. Mas você acha que... Por que você acha que o Bolsonaro tem essa rejeição? O Bolsonaro tem essa rejeição porque a mídia criou essa rejeição. Nós temos uma mídia no Brasil que não fala a verdade, que distorce fatos, que cria narrativas e pega uma pessoa especial, séria, que tem coração, que tá brigando por nós, mas tem um jeito ogro, né? Ele tem aquele jeito do Shrek. Ele parece os nossos pais, muitas vezes falando. Eu digo, eu não consigo mudar meu pai. Meu pai tem um jeito. Meu pai é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheço na minha vida. Mas ele tem um jeitão dele. Ele é um senhor, tem quase 70 anos de idade. Tem uma história militar. Teve um pai lá atrás machista. Quer dizer, ele tem a história dele. Mas o que o Bolsonaro trouxe de ruim para as minorias no Brasil? Nada. Nada aconteceu, muito pelo contrário. Há um respeito como nunca houve no Brasil pelas minorias. Eles deixaram de ser objeto de manobra, como sempre foram. Há um respeito por gays no Brasil. O melhor amigo dele, todo mundo sabe, já foi falado aqui muitas vezes. Ele não é que ele é negro, ele é azul marinho. É o melhor amigo dele, ele ama o amigo de paixão. Ele ganhou, negão. Ele ganhou, super bem votado. Super bem votado. Quem conhece o Bolsonaro de perto e vê como ele trata a família, como ele trata a filha, como ele trata a esposa, como ele trata as mulheres em volta dele. Olhem para o ministério que ele tem. Damares, Tereza Cristina, a mulher dele que tá lá dentro. A mulher dele vem aqui, hein? Nós vamos fazer uma sabatina. Daniela Marques na Caixa Econômica Federal. Quer dizer, tudo é distorcido em volta do presidente. E aí as pessoas, por conta da narrativa da mídia, acabam enxergando ele de uma maneira que ele não é. E aí você pega as pessoas que, infelizmente, não têm tanto intelecto ou não têm um conhecimento voltado para a política, acabam acreditando nessas narrativas e falam muito em democracia. E pensam em votar no Lula, que não tem nada de democrata, que é amigo de ditadores. E aí o contexto é totalmente distorcido. Vocês estavam agora há pouco comentando aqui sobre conversar com os funcionários nas empresas. É necessário essa conversa. Não vem não. Não, vamos lá. Você não vem querer o Tutinha falar pra mim que eu vou votar, falar aqui, ó. Não é falar, voto é secreto. Voto é secreto, eu concordo com você. É o escurinho da urna. Eu concordo com você. Mas você poder levar uma realidade sem narrativas, uma vez que nós temos uma mídia que mente pra todo mundo, é uma obrigação de cada brasileiro conversar com as pessoas que estão ao seu lado. Você precisa falar pra essas pessoas que estão sendo enganadas. E é uma forma de conversar. Sabe por quê? A pessoa que vota no Lula, que lembra lá de trás, ela tem meio que uma relação emocional com o Lula. O Lula lá atrás, mesmo se utilizando daquilo... Qual Lula você está falando? Tem dois. Não existe dois, não. Não existe dois. Tem o Lula Mendonça, pô. Lógico que tem. Não, tô falando do Lula. Tem o Lula de palitozinho. Não. Aquilo lá não é o Lula. Lógico que é Ricardo Almeida. Põe o Lula de Ricardo Almeida. Aquilo lá não é o Lula, nunca foi o Lula. Aquilo é uma figura de linguagem que se montou do Lula. Aquilo não é o Lula. O Lula é um homem que é amigo dos maiores ditadores que existem dentro do nosso planeta. É um homem que destruiu o Brasil. É um homem que assaltou a nação brasileira. É um homem que entrou nas nossas escolas com ideologia de gênero, com banheiro misto. É uma pessoa que está levando uma destruição para o nosso país e está mais do que isso, afastando a nossa sociedade em nós e eles. Nós e eles. Olha, eu sou um bolsonarista raiz. Eu sou de direita, eu sou conservador, sou liberal nos costumes e abro meu coração aqui como já abri antes. Eu tenho um filho de 3 anos de idade, que é a coisa mais importante da minha vida. Se meu filho crescer e for homossexual, sabe o que vai mudar na minha vida? Nada. Eu não vou perder um dia e uma noite de sono por conta disso. Agora, se meu filho não tiver valores, trabalho, respeito, vida e sociedade, aí sim eu vou me sentir frustrado como pai. Essa é a grande realidade da direita. Nós respeitamos as pessoas. Quem desrespeita as pessoas é a esquerda. É a esquerda que cria narrativas para tentar afastar o Brasil. E veja o momento que nós estamos hoje. Por conta de decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eles conseguiram acabar com a prisão em segunda instância. Nós nada fizemos. Eles acabaram com as decisões da 13ª Vara de Curitiba, do TRF4, dos desembargadores de Brasília, destruíram a Operação Lava Jato. Foram eles, tentam dizer que foi o Bolsonaro, não. Quem fez isso foram as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Quando ele soltaram o homem que participou do esquema de corrupção, que devolveu aos cofres públicos mais de 6 bilhões de reais e devolveram os direitos políticos para ele. E olha a estabilidade que nós temos no país, a instabilidade. Nós estamos de joelhos.
para 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, para 81 senadores e para 513 deputados. Tá todo mundo em casa nervoso, sem dormir, pensando o que pode acontecer com o Brasil se eles voltarem, sendo que eles estão dizendo que vão... Não precisam escrever, Miro, pelo amor de Deus, ele está dizendo que ele vai fazer todos os dias. Ontem ele falou que vai fazer com o Pazuello. Não, as falas estão bem. Mas também não é assim. Não é assim. Não, eu acho que ele já fez um... Aliás, pô, você não apresentou... Cadê o doutor Ricardo Saeg? Trouxe o doutor Ricardo aí. Doutor Ricardo Saeg é um grande amigo, é um professor, ele é um advogado e ele está entrando, né? Já entramos com uma ação civil pública contra os institutos de pesquisa que deram que o Lula iria ganhar no primeiro turno. Nós fizemos aqui, nós vamos apresentar para vocês e pedir para que vocês em casa compartilhem e possam fazer com que isso se torne público, porque é um absurdo o que aconteceu. É um absurdo. Doutor Ricardo, fala um pouquinho. Mas o instituto pode ser ruim, pô. Não. Lógico, vamos falar com o doutor. Fala, doutor. Não, advogado sempre vai. Já tem um aqui, ó. Já temos Fala, doutor. Pode falar. Qual é a... Eu vou explicar. O que é isso aí, ó? Qual que é? Vamos lá, vamos falar um pouquinho disso aqui, ó. Vamos lá. Qual que é a ação que vocês estão movendo? Eu tô aqui com alguns institutos de pesquisa, tá? Tá bom. IPEC Globo. Errou... IPEC é o antigo Ibope, faliu. Exato. Errou 14 pontos a favor do Lula. Datafolha. Errou 14 pontos a favor do Lula. IPESP. 14 pontos a favor do Lula. A Quest, 11 pontos a favor dele. A outra, Atlas Sintel, 9,2 pontos. Poder Data errou 10, Ideia errou 11 e MDA errou 8,6. Todos erraram a favor de quem? Do Lula. Do Barba. E aí o que acontece? Mas sempre é assim. Essas empresas... É sempre os canhoteiros estão na frente. Essas empresas são empresas... Sempre os canhoteiros saem na... Já sai com a Libertadores. O cavalo paraguaio. Então, mas vamos lá, porque se nós vivemos um país democrático com leis, essas leis devem ser cumpridas. É por isso que nós estamos aqui hoje. Eu vou explicar aqui de uma maneira bem simples, depois o doutor Ricardo vai explicar de uma maneira um pouquinho mais técnica. Bom, vamos lá. Empresa constituída com CNPJ tem um compromisso de entrega do seu produto. Concordam com isso? Certo. Existe a lei do consumidor, que é uma lei extremamente importante. Seja por dolo ou culpa, aí eu quero explicar o que é dolo para quem não sabe. Dolo é maldade, é quando você faz uma coisa com má intenção. Com intenção ruim. Ou por culpa. A culpa pode ser erro. Eles têm uma responsabilidade em relação ao produto que eles estão ofertando para nós. Que no trânsito tem doloso e culposo? Então, mas eu acho que aí, se você pegar, mesmo quando fala mídia antiga, mídia imprensa, porque cada um quer ter razão hoje em dia, hein? Hoje é o mundo do biscoito. Todo mundo quer dar o biscoitinho. É isso aí. Eu acho que é o seguinte, o instituto, por si só, vai perder a credibilidade. Não, eles não têm que perder quem, sua credibilidade. eu vou falar um negócio pra você. Pra quem trabalha nessa bagaça que a gente tá fazendo, certo, a credibilidade é a coisa número tudo. Mas é mais do que isso. A credibilidade é tudo, porque o cara vai falar, meu... Mas como vão isso perder, aqui... Miriam? Deixa eu só fazer um break. Deixa eu só fazer um break. Vamos lá. Bora. Deixa eu fazer Calma um break. que você já foi eleito. Você já foi eleito. Calma, Quer brigar. Só um break. Reginaldo, vamos lá, Reginaldo, por favor. Esse Delari também, o que ele enche. Parece um flanelinha. Pessoal da TV, vocês não sabem o que é isso aqui. Pois não, Tomé, pode concluir. Bom, vamos lá. Então eu tava aqui dizendo. Mas é credibilidade com responsabilidade. É credibilidade com responsabilidade. O cara perde a credibilidade e tem que ser responsabilizado. Não, mas você perdeu a credibilidade, meu amigo. Não, ele Você perdeu a credibilidade. Emílio, é que nem um jornal. Um jornal você acredita não é isso, no jornalista. Não é isso. Para um pouquinho, eu tenho que explicar porque isso é muito mais profundo. Não é questão de perder a credibilidade. A credibilidade já perderam faz tempo. Desde as últimas eleições já perderam a credibilidade, mas continuam sendo contratados e continuam direcionando Você fala que tem jabá? A população. Tem jabá? Não é questão de jabá, a questão não é essa. Eles estão errando de uma maneira, seja por dolo ou culpa, que direciona a população. Queria te fazer uma pergunta. Você assistiu A Casa de Papel? Achei uma porcaria. O que você achou do Tóquio? Né? Chato. Quem assistiu A Casa de Papel aqui? Espanhol? Pra quem não assistiu A Casa de Papel, vocês vão no Netflix e assistam, porque é um grupo de bandidos e assaltantes que fazem um assalto a banco na Espanha. E o mais impressionante, a narrativa da mídia faz com que a maioria de nós torça para os bandidos. A maioria torceu para os bandidos. Essa é a correlação que eu faço com o que foi feito com as pesquisas.
Uma colação muito importante. Eles deram o Lula na frente o tempo todo. Eles têm que ser impedidos de continuar fazendo pesquisas. E por que nós entramos com essa ação? Que é uma ação civil voltada ao direito do consumidor. Pois eles têm a obrigação de entregar um produto de qualidade. Eles diziam que era 2% para mais ou para menos. Sim. Erraram 14%. Exato. Eu Nós sei. vamos permitir que eles continuem? Posso só fazer uma colocação? Mas ele puxa 2 para... Eu sei, Emílio, mas eu não entendo, eu não consigo entender instituto de pesquisa, porque vai manipular o voto do cara, e a gente viu que não dá certo. Não era melhor não ter Não, pesquisa? lógico que não, pô, como tem que não? ter. Você manipula. Claro que É melhor tem. você Eu votar em quem quero você saber. quiser. Quer saber o quê? Quer saber notícia errada? Tem Não, que não é ter pra notícia quê? errada. Eu quero saber. Não, você quero. vota em quem Você você vai- quiser. Você não pode ser manipulado. Porque Esse- tá Mas acima, o vai velho falou que abaixo. quer saber. Esse quer é meu saber, humilde mas tá opinião. manipulado se esse- quiser, pô. Esse erro... Tomé, deixa eu te falar só uma coisa do ponto de vista estatístico. Quando você faz uma pesquisa, e não estou defendendo os institutos, para mim é má fé ou incompetência. Você tem 95% de confiança, ou 99% de confiança. Por que eu tô te falando isso? Porque você vai falar, deu 14%, aí fala, tá bom, tá nos 5%. Isso tá escrito. Então mas... nenhum instituto fala que essa margem de erro cobre 100% dos casos. Isso. Então, como produto, como direito do consumidor, eu não sou advogado, tem 2 doutores aqui, mas eu entendo que isso está na Mas, é o que você margem. falou, seja por maldade ou seja por Eles uma erraram. questão de culpa, Eles é um erraram. erro muito grave. E vou dizer aqui, é um erro gravíssimo que está direcionando as nossas Influencia, eleições, Então, mas- influenciando as nossas Mas eleições. Tomé, Emílio, você, Tomé. o que eu digo pra você é o seguinte, mas isso aí também pode ser que o cara não queira abrir o jogo, mas- porque voto é secreto. Tem gente que não quer dar o voto. Talvez a própria pesquisa, o cara não quer falar, vou votar, em quem você vai votar? Você é no muito Bolsonaro. inocente. Talvez o jeito que é feito a E pesquisa. por isso que tem erro. E também as pessoas querem 100% os cara- Não de existe, acerto. Não não existe. existe. Mas, Não Emílio, tem como o cara Mas acertar 14% tem dó. Pô, Calma, vamos lá. Vamos pensar juntos. Vamos lá. Não é? Quem é o consumidor do Instituto de Pesquisa? Quem é o consumidor? Quem pagou? Quem é o Nós. público-alvo? Não é quem pagou. Nós. Quem pagou é o contratante. O consumidor é o público-alvo que recebe a informação. Certo. Então é a pessoa exposta ao serviço. Então estão lá registrados na junta comercial. Então é uma empresa do comércio. É um comerciante registrado na junta comercial. Que tem o seu contratante, mas tem o seu consumidor. A relação contratual dele pode ser com o contratante, mas a relação da prestação de serviço é com o consumidor, que é vulnerável. Quando lá na Constituição fala, é princípio a defesa do consumidor, a proteção do consumidor, constitucionalmente e de fato, você já sai do pressuposto que o consumidor é o polo vulnerável Sim. da relação. da Isso é do exposição. estatuto lá do Russomano? É muito mais que o do É do Russomano lá, É né? o do Tomé, é o do Tomé. Porra, Tomé, você foi lá na cartilha do Russomano, bicho? Mas é tá isso bom mesmo, para ambas O as cabeça partes. parou do aqui. dólar, É. o cabeça Mas é do isso dólar. mesmo. Se tá bom para Se não ambas as tiver- partes. Se não tiver bom para ambas as partes, não roda. Por quê? O consumidor, independente de culpa ou de dolo, e eu gostei muito do que o Sam falou, a gente nunca pode menosprezar a incompetência. Isso. Mas o consumidor é a pessoa exposta à prestação do serviço no caso específico. Então o consumidor, ele recebe pela informação um impulso. E esse impulso é positivo de um lado, porque Sim. estimula, e negativo de outro lado, porque desestimula. E pior, quando ele dá que o Lula vai vencer no primeiro turno, ele desestimula. E aí você vai lá no TSE e vê que as abstenções chegaram a 20 milhões de pessoas e a maioria do pessoal... Mais de 30 milhões, na Então, verdade. é um número enorme de pessoas. Que Obrigado, muda- sabe? mudaria mas o resultado da o eleição. pessoal que se absteve, a maior parte... Claro, vai ganhar mesmo. Foi Não, mas aqueles então, redutos mas ali, do Bolsonaro. mas ali, doutor, Então, como é que faz? não, Exatamente. aqueles números ali estavam meio zoados. Aqueles Não, números é. estavam zoados. Mas tem dúvidas. Porque, por exemplo, o Sami levantou que o censo... O censo tá zoado. O censo nosso está zoado, porque é um censo caducado.
Esse censo nosso, eu sei, mas o cara se baseia no censo. Eu sei, Lindo, mas quando o cara chega... Não, vamos lá, vamos pensar o que eu tava falando é o seguinte, Lindo. não tem jeito do Lula ter essa votação. Se você olha... Tá de camisa branca, toma Guaraná Jesus. Peraí, Lindo, rapidão. Calma aí, Zé Pedro. Se você olhar, Paga o aluguel. doutor, se você olhar a eleição passada, quando você olha a eleição passada, não tinha jeito do Lula ter aquele número. O Lula sozinho não ia dar aquele número. Entendeu? Mas, Na Emílio, pesquisa. Você recebe todo mundo. Você é um cara hiper esclarecido. Sou nada. Você não sabe que eu sou burro. Não tem nada. Ideia. Não é burro, não. É que eu engano. Não, você não é burro, não, Emílio. Para. Mas, engana, salgadinho. assim, Só também cagando. A onda de informação em cima e um ratificando a posição do outro e colocando isso, porque pensa bem, eu tenho que me convidaram para tomar um sorvete. Certo. E eu quero votar no Bolsonaro, mas o Bolsonaro vai perder, eu vou tomar um sorvete. É lógico. Não tem como. Você nem vai. Não, ele não é só isso. Prefere pegar a casquinha, né? Pra facilitar, pra gente facilitar Mas calma. um pouquinho aqui, eles erraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 9 institutos que eu tenho aqui, todos erraram a favor do Lula. A gente tem alguma coisa Mas você viu o que estão tirando de sarro? Desses aí, o Datafolha. Credibilidade já foi pro saco. Mas a credibilidade, esse papo de credibilidade vale aqui. O que mas importa na ponta é o direcionamento que está tendo para a população. Para grande parte. Eu vou falar uma coisa para você. Nós não podemos achar que o público é burro. Não, mas não é. Que o público não é essa questão. O público não é esse imbecil que a gente acha. Mas não é essa a gente acha. Eu entendo o que eles estão falando. A tendência é desmerecer mas não é o eleitor. desmerecer, que manipula. Não, Emílio, ele acabou de dar um exemplo. Não, eu discordo completamente. Discordo completamente. Você tá partindo do pressuposto, eu vou sacanear o cara porque ele aguenta. Ele tem couro grosso, ele é inteligente. O fato é que as pessoas têm que ser respeitadas de não receber um produto defeituoso. E um produto que vai me impactar. Porque se eu fosse tomar um sorvete e soubesse que eu estava sendo vítima de uma informação errada, eu não tomei minha decisão consciente. E o fato é que impacta, estimula de um lado, desestimula de outro, e isso é uma irresponsabilidade danada. E todo mundo fica batendo em fake news, mas quer uma pior fake news dessa do que o Lula ia ganhar no primeiro turno? Sim. E vocês mesmos falaram hoje, exatamente, não é? Do esforço que foi feito para ganhar no primeiro turno, não é? A onda, a energia. A gente via então, e que é melhor estímulo que isso, do que essas Então você acha que tem má fé? Não é questão, é independente. Porque eu, como consumidor, eu tenho que receber o meu produto adequado. Eu, como consumidor, ele quer transparência. Eu compro um tênis, eu quero ter aquele tênis confortável. Eu não quero que o tênis... Eu sei, mas a pesquisa é que nem previsão do tempo, mas cara. não é essa questão. É que nem previsão do tempo. O cara pode alegar... Falando isso, ó. Não, ontem à noite o Lula ganharia, mas hoje o cara acordou. Hoje o vento mudou. Pra mim é má fé. Veja, eu tô falando que o Instituto pode alegar. Não, mas eu queria pôr um ponto. O ônus da prova é do Instituto. Porque que ele errou feio, desestimulou um lado, estimulou o outro, prejudicou. Vai ser acionado. Foi acionado e vai ter que pagar a indenização. Eu gosto de mercado regular. Não, mas vamos lá. Ficar sem credibilidade, a gente falou eventualmente de achar, Emílio, que a população tem inteligência, né? Eventualmente levar para esse caminho. Eu discordo completamente disso. Sami, você é um dos mais inteligentes aqui na mesa, pelo que a gente vê. Nossa, você considerou a gente. A gente já fez teste que o único que ainda não Quero te fazer uma pergunta. Você já foi enganado por alguém? Opa, várias vezes. Não, tem um dia que eu não sou enganado. Eles enganaram a população brasileira, estão enganando as pessoas mais pobres. Nós precisamos defender as pessoas mais pobres. Boa. Eles estão sendo enganados. Se utilizaram da simplicidade, da pureza da nação brasileira para assaltar o Brasil. E eles querem voltar à cena do crime. Gente, essa é a realidade. Por que a gente fica discutindo um monte de coisas aqui que são coisas que não são reais e palpáveis, sendo que nós temos uma realidade no Brasil? Eles querem voltar à cena do crime. Entregaram o Brasil com 14 milhões de desempregados.
Eles entregaram. As pessoas que eram miseráveis voltaram a ser miseráveis. As que eram pobres voltaram a ser pobres. O Brasil foi assaltado por uma quadrilha que se implantou dentro do nosso governo. Isso é uma realidade. Não, isso a gente não pode esconder mais isso. Mas isso todo mundo sabe. Mas todo mundo sabe. Então, mas a hora que você dá essa conotação nas pesquisas, colocando que eles estão na frente, e o sentimento daquela pessoa mais pobre, que não consegue se informar da maneira correta, porque todo mundo fala, ele tem um telefone celular. Ok, mas eles não têm dados suficientes para abrir tudo que nem a gente abre. Aquele Instagram lá que nós ficamos a noite toda, a pessoa mais pobre não tem. Ela paga lá uma cota do dado, ela vai abrir o quê? O futebol e o que interessa pro filhinho dela assistir. Eles não têm informação. Aí eles se informam na mídia. A mídia coloca totalmente ao contrário. Ele matou 600 milhões de pessoas, ele é genocida, ele isso, ele aquilo. A narrativa. As pessoas estão sendo enganadas. Vem uma pesquisa como essa. O que eles falam? Puxa vida, vamos voltar lá, porque lá a gente comia picanha e tomava cerveja. Boa. Agora, isso é mentira. Deixa eu fazer uma questão. E agora a pesquisa atual? O que vocês estão achando das novas pesquisas? Porque vocês estão falando do primeiro turno e o segundo turno. Então, as pesquisas atuais estão começando a dar já que meio que um empate técnico entre os dois candidatos. Falando que pode dar qualquer coisa. E, a hora que a gente vai aprofundar um pouco mais, percebemos que dia a dia o Bolsonaro está crescendo. Nós vamos ganhar essas próximas eleições. Rabo do peixe. Rabo do peixe tá chegando. Estamos falando do rabo do peixe aqui. Como é que é o rabo do peixe? Vocês não sabem nada. Não sabem nada. O rabo do peixe. Mas vamos lá, eu vou dizer. Cantei o rabo do peixe. O rabo do Sami. Ó, eu vou dizer pra você que tá em casa. Do peixe, Você que tá em casa, eu vou dizer pra você que tá em casa por que nós temos grandes chances de ganhar essas eleições. Vamos lá. Nós temos entre votos brancos, nulos, quem não votou e quem votou em outros candidatos, algo na casa de 33% a 34% ainda de pessoas que nós podemos trazer para votar no presidente Bolsonaro. O Lula bateu o teto dele já. Seja com uma eventual, tô pondo entre aspas aqui, tá? Com muito cuidado e muita responsabilidade. Seja com uma eventual fraude ou não, ele já tá no teto dele. Quem vota Bolsonaro não vota PT, concorda? Quem vota PT pode ser, com uma boa conversa, uma boa explicação, pode ter o direito de raciocinar um pouco mais e votar no presidente Jair Bolsonaro. Nós precisamos ganhar algo desses 34% de 7% para podermos ganhar as eleições. Sendo que o PT não suba nada. Então, ou seja, se o PT subir 1 ou 2%, nós precisamos ganhar 7 mais 1 ou 2. É extremamente factível ganharmos essas eleições. Olha que a gente vê. Tá uma moleza para ganhar, o Zema porra. apoiando. Ô, Tomé, você vem chorar aqui. Em São Paulo, nós vimos o Rodrigo Garcia apoiando, o Moro apoiando. Assim, o Brasil está se levantando, o empresariado. Aliás, queria mandar aqui um abraço pro Justus e dar os parabéns, que você foi um dos poucos empresários do Brasil que se levantou. E o empresariado precisa se levantar logo e dar a cara para bater e não ficar em cima do muro, colocando o pé em duas canoas e dando dinheiro pros dois lados, que não sabe o que vai acontecer, porque isso aqui dá errado. Vai dar errado para todo mundo, inclusive para tua família que tá em casa. Calma, Crie Tomé. vergonha na sua cara. Se posicione a favor do Brasil, a favor das nossas famílias, da liberdade. Calma, Tomé. Calmo. Segura, Tá Você não tá calmo, não. Tá não. Já chega, você já saiu na porrada aqui. Tá muito nervoso. Fica sentado. Tá muito nervoso. Aliás, eu queria dar... Não chama ele de chorar. trabalhar. O que é isso aí? Oi, tem meu tamanho aí, não? Tamanho lenço. Pensei que era Essa não cabe fruta. nele. Isso não cabe. Essa não Mudaremos cabe, o Brasil querido. para todo mundo. Mas não pode. Eu só tô Tá parecendo- pensando... Não pode fazer propaganda aqui. Não, mas não tem propaganda. esse cara. Lógico que tem. Sim, mudaremos o Brasil. Borgado tá meio fininho, eu não sei se vai caber. Finura, Ou se eu vou mandar Entra num uma braço Tomé. dele, essa daí. Deixa eu te falar. Tem pra todo mundo aqui. Você. Peraí, deixa eu só perguntar. Doutor, obrigado pela sua presença. Eu já tô Ricardo meio saiu. com o doutor Ricardo. Você teve quantos votos? Eu tive 221 mil Foi bem votos, votado, 600 e pouco. Eu fui muito bem votado, eu me surpreendi, porque eu comecei uma campanha muito tarde, né? Fiz uma campanha sem fundo partidário, acabei optando por não ter fundo partidário nesse momento. Parabéns Não que eu por isso. discorde, Eu tá? discordo, Porque, você calma, fez vou explicar isso aqui, é uma coisa importante se falar, tá? Eu vou dizer, eu gosto. Uma vez que o fundo partidário, todo mundo lá dentro recebe, e é uma porrada, você participar de uma eleição para concorrer com essas pessoas sem fundo partidário, é tudo para você fracassar. Eu concordaria em acabar com o fundo partidário quando acabar para todo mundo. Agora você deixa ele receber o fundo, deixa ele ter força para se eleger as pessoas do bem, e você vê a pessoa do outro lado, além de receber o que ela tem para receber, você pega a tua parte e redistribui pro partido, dá para outras pessoas. E tem também é a muito turma, complicado isso. E tem Esse a turma, assunto é muito a complicado. turma que trabalha, que segura a bandeira, pega o cachê. Santinho. O dinheiro vira, o dinheiro vira. Eu gosto do
dinheiro virando. Meninada, peguei lá um santinho seu, tava correndo lá. Tava Tava então ele lá votou em mim. Olha lá, acabou de Tava declarar lá, o o cara deu os santinhos. Não votei não. Votou na Votei não, voto Acabou de certo. declarar o voto. Votou certo. O Adriles perdeu. Votou certo. Adriles, Ó, você deixou só de queria fazer. fazer, posso fazer um Você último sabe que o pedido só? motorista do Uber falou que votou em você porque Eu você mudei. bateu no pandinho. Só por isso. Ainda tinha... Aliás, ó, Pra você eu já ver que falei, você tá eu já sem falei moral. 1000 vezes aqui que eu me envergonho desse sei. dia. Peço também mais uma não. vez desculpa Beleza, desse Churão. dia. Essa aí, E, aliás, ó. cadê ele, né? Deu uma desaparecida. Pandinha- Ele, Joyce, Pandinha deu- Frota, a turma deu uma desaparecida aí. Joyce. Mas, ó, eu queria só fazer posso fazer só um último Claro, comentário? claro, Olha, claro. eu resguardado, né, pelo Dr. Paulo Savaia, que é um advogado criminalista que eu gosto muito e que sempre me protege, apesar que eu nunca precisei de um advogado criminalista, graças a Deus. Eu estava aqui pensando um pouquinho, né, sobre o ministro Alexandre de Moraes. E o que eu queria dizer, primeiro ponto, eu respeito muito as instituições. Eu respeito muito a figura do ministro. Vocês nunca me viram e nunca me verão atacando uma pessoa ou uma instituição brasileira. Eu nunca fiz isso. Agora, falar de decisões, nós podemos. O que eu acho que deveria ser feito? Uma vez que há vários embates jurídicos envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que seria de muito bom tom ele se colocar como impedido para a função que ele ocupa. Sabe por quê? Porque existem outros ministros muito competentes que poderiam assumir esse cargo e trazer uma tranquilidade para o Brasil. Nós precisamos tranquilizar agora as pessoas, está todo mundo muito nervoso. Eu acho que seria uma atitude muito nobre e muito assertiva. De então, todos, é um né? pedido que eu faço para que a gente acalme. Nós precisamos ter eleições agora calmas, tranquilas e, mais do que isso, unirmos a sociedade brasileira. Esse é o meu humilde pedido. Ô Tomé, obrigado por você ter vindo, doutor, muito obrigado. Você é um cara que a gente, porra, quanto tempo você vem aqui, né? Que você vem participar e, pô, você é um cara bacana, um empresário. Do bem, pô. Um cara do bem, um cara que a gente gosta, porque conhece, sim, e gosta de você. Pô, obrigado. Emílio, obrigado. Parabéns pela sua vitória. Obrigado, agradeço muito. E tem que trabalhar lá, se você quiser. Acreditem Se você no quiser Brasil. que o Barba não volte, você tem que Acreditem trabalhar. no Brasil. Não é, Sami? Revertam Exatamente. votos É, todos cada um os tem dias que lutar e as pelo- nossas cores vão ser sempre verde e amarelo. Pagou. Muito bem. Já tava na clima de sexta-feira. É verdade. Tem Já- mais um já podcast. foram abadá, já. Está montando os estúdios. Ai, meu Deus do céu. Cadê o Tomé? Saralho. Tomé tá ali, ó. Porra, bicho. Graças a Deus passou minha dor de Meu, estômago. Tomé, você é muito amado, Cara, viu? eu tava com uma puta dor de... Eu tomei uns 40 Omeprazol. Uma dor de cabeça, Dor de estômago. estômago. Rim, pô. Meu rim voltou a doer. Eu falei, "Xiii". Não, não é. Sabe o que foi, cara? Comeu Ó, um também. bagulho Fiz errado. um hambúrguer. Alô, alô. Um hambúrguer, Que porra é essa aqui? No George Foreman, você fez? Alô, forma. alô. Dedê zoou geral. Porra. Pega aqui. Pode ir que tá funcionando. Pode ir. Ô, Tomé, quer falar ou não? Aí. Alô, Só falar do Tomé. Pode falar. Alô, Alô, que ele som. tem, viu, Emílio? Eu fui... Dei uma batidinha no carro, fui num cara lá Sim, na alô. Pompeia. Deu uma telinha. O cara chegou aí. Pamplona. Eu não sei o que aconteceu. O cara falou bem pra cacete de você. Falou. Tomé, Tomé é um cara humilde fora do ar. Tomé vende umas Porsche bichadas. Só. É? Como assim? Você tem uma concessionária, Tomé? Porra, é barato pra você arrumar, né? É? É. E uma Mas só Porsche vende lá, né? Porsche? É só Porsche. Não dá pra pegar um carrinho mais humilde? Deixa eu Ele falar quer a sério. permutinha da Porsche. Cadê o mais um? Cadê o mais um? Estão montando com a Tá Carla montando. Zambelli, hein? Zambelli, vem aí. Ronaldo. O que você quer falar, Tomé? Pode falar. Na verdade, vocês me chamaram pra voltar aqui, ó. Não, você que fala. sim, Não, a gente tá esperando, porque agora vai entrar a gente um tá me outro A gente tá programa. no YouTube só. E a gente tem que enrolar enquanto eles arrumam. Olha lá, ó. Tem Pô, piada. já estão aí, ó. Superman tomando shake. Fala aí, ô Milito. O que você quer saber do Tomé? Beleza? É. Oi, Milito. O que você quer saber do Tomé? Eu quero saber quais os planos do Tomé lá na Lesp. A Lesp ninguém faz nada. Porra nenhuma. Se trabalhar, Imagina. Puta, se fechar a Lesp, Não tem ninguém nada. sente falta. demora um Você ano sabe, quase. Hã? Demora um Olha, ano pra eu É passar. difícil de estacionar. A Lespe... Dois papéis que vão ser as bases, né, da minha gestão, do meu trabalho lá enquanto eu for um deputado. O primeiro é a defesa do empreendedor. Eu vou defender os empreendedores e mostrar o quanto é importante o empreendedor. Boa. Quem dá a cara para bater, quem monta o seu negócio, quem paga imposto, quem emprega pessoas, quem contrata no CLT. E essas pessoas ficaram muito tempo abandonadas, com as maiores burocracias, as leis trabalhistas, querem aprovar um projeto, você vai lá tentar aprovar numa prefeitura, não consegue, demora, né? Tem aquelas coisas que todo mundo sabe. Então você é um grande defensor do empreendedor. Por quê? Porque é o empreendedor que gera emprego. E ao mesmo tempo, eu quero ter uma pauta muito importante, que é a pauta da esquerda, que a direita não se apropria apesar de fazer, que é a ajuda social. Então, junto com o Felipe Sabará, que tem a Arca, que tira moradores de rua, Boa. junto com o Tarcísio, que também está dizendo que vai ser uma pauta importante dele, a questão da Cracolândia. Tarcísio Eu vou dar vai cara pra levar? bater. Claro que vai. Opa. sem dúvida. Você sabe, ô Tomé, o que eu falo sempre. Já tá preparado aí ou não? Senão,
Estão tirando. Conversa na Eles estão brincando lá. Estão brincando. Você sabe o negócio? Tá preparando aqui, Emílio. Tá... Então beleza. Deixa que a gente segura. Se quiser também se ir embora, também a gente fica aqui. Não tem problema nenhum. Você sabe que eu tava falando também? Tem determinadas coisas na vida que a gente só aprende quando dá uma grande cagada. Por exemplo... Os sustos. Por exemplo, o CMS da gasolina, que foi aquele rolo... Só rolou porque foi no momento... Foi uma cagada do internacional. Então, foi um momento muito caótico. O cara falou, vou tirar o ICMS. Falou, vou perder a arrecadação. Tirou o ICMS da gasolina e os estados estão arrecadando cada vez mais. Então é um negócio que você aprende no meio do coisa, porque senão a coisa não muda. Entendeu? Esse é que é o problema, que é o que você está falando do funcionário trabalhando. Se não tivesse todas essas leis malucas, a gente ia ganhar mais, o patrão ia pagar menos, ia ser mais fácil ter emprego, ia ser mais fácil você se recolocar e você poderia ter muito mais liberdade para fazer as coisas. Mas mais do que isso ainda, quando você ganha mais, você gasta mais. Quando você gasta mais, a indústria trabalha mais, o distribuidor distribui mais, a ponta vende mais, se paga muito mais imposto e você consegue gerar empregos porque a coisa está certo. Esse é o princípio básico de um liberalismo econômico. Você que está nos ouvindo em casa, se trabalhasse num país como os Estados Unidos, sendo um segurança, trabalhando numa farmácia, trabalhando num emprego normal, tá? Um emprego digno, mas um emprego normal. Você teria um carro 0 quilômetro, você teria a condição de comer fora uma vez por semana, viajar com a tua família uma vez por ano, por conta da seriedade no país. E aqui parece que é tudo ao contrário. E eles se utilizam, o PT, né, das leis dos trabalhadores. Que lei dos trabalhadores, gente? Isso é o que mais prejudica vocês, são essas leis. Ganhar o dobro é muito melhor do que ganhar a metade e você vai poder conduzir o seu destino da maneira que você achar melhor. Boa, Tomé. Falou bonito agora. E o Tomé faz pela iniciativa dele, isso que eu acho bacana. Antes de ser político, né? Ele sempre foi um cara entusiasta com o Brasil. Ele foi um cara defendeu essas pautas. E o Calcinha, hein? É importante. Calcinha. Acabou com a Vassalo. É uma pena, porque no momento que nós mais precisávamos do João Dória aqui em São Paulo, ele acabou preferindo se juntar com a grande maioria, né, dos governadores que são ruins do Brasil para poder derrubar o governo, em vez de se juntarem para poder ajudar o Covid. Então ele está pagando o preço de todos que traíram a população, mais do que traiu o presidente, né, o Bolsonaro. Ele traiu a população, que foram as pessoas que votam nele. Não tenho nada contra ele, pessoa. Eu tô falando aqui do governador. As ações do governador, no meu ponto de vista, foram, assim, lastimáveis. E vou dizer uma coisa pra você. Que o Barba, todo mundo sabe. Mas o brasileiro, ele perdoa mas não perdoa o traidor. Não tenha dúvida, é verdade. O traidor, o brasileiro não perdoa. É engraçado isso. É uma lei. Não é? É uma lei. Eu não sei de onde vem isso. Eu não sei de onde vem isso. É do ser humano, talarico. O cara, porque agora tá todo mundo ligado. Se você trair o voto, porque o consumidor teu é o cara que votou em você. Claro, não tem você é refém de quem votou em você. Cara, entendeu? Se você trair... Você depositou, pô. Toda confiança, esperança no cara. Se você trair o seu eleitor, você tá fudido. Mas é o que a É engraçado isso, né? Não sabia, não percebia. Porque parecia que ninguém tinha a verdade. Porque o esquema era deles. Era deles, é. E hoje, com as redes sociais, todo mundo sabe o que todo mundo faz. Então fica claro, teve gente aí que teve mais de 1 milhão de votos e teve 13 mil votos. Ui. A gente sabe, é. Então, mas quantas vezes a gente votou no PSDB achando que era contra o Lula? Que é da tesoura, pô. Eu votei no PSDB minha vida inteira, Emílio. Eu votei no Alckmin minha vida inteira. Então, o Geraldo Alckmin. Os bons meninos da política. Eles isso aí. Lula! E o Salles? O Salles é um cara muito legal. É a duplinha. Olha, o Salles era do Geraldo Alckmin. Ele aprendeu a fazer fogueira. Fazer campanha com o Salles era muito divertido. Eu vi vocês ali. No megafone. Eu assim, particularmente, eu não tenho nenhum tipo de rejeição, nunca tive, mesmo da esquerda, porque eu sempre respeitei a todos. Educado. Né? O Salles não, ele tem uma rejeição muito grande e tem um público que ama ele de paixão, assim, que é uma coisa incrível. Então nós andávamos no nosso caminhãozinho, né, e a gente falava assim, Tomé estadual, Salles federal, Bolsonaro presidente, aí ele me olhava e falava assim, Lula na cadeia. Olha, a gente se divertia de um tanto, foi muito bacana. Olha, o Salles é um cara muito legal, fiquei muito feliz com a votação dele, fiquei muito
mas contente com a botou votação fogo da na Carla. Amazônia. Brigou com o Fiquei Leonardo muito DiCaprio. contente com a votação da Carla também. Olha, Cadê a Zambelli? Tá aí já? orgulho, né? Quase 1 milhão de votos e ela passou muita coisa na política lá atrás. A gente sabe disso quando ela entrou, que diziam que ela entrou puxada, que ela só virou deputada porque teve uma mais votada. Então ela deu a volta por cima e mostrou pra todo mundo. Cadê a né? Zâmbia? Cadê Zamba ela? tá aqui conosco, aqui Ô, do meu Zamba. lado. Vamos ver se Vamos ver se a Zamba tá bonita. Oi, Emílio. Ó, tá bonitona, Zamba. Camisa do Brasil. É isso daí, Brasil, Bolsonaro. Tá 22 Boa aqui. sorte. Aqui, deixa eu Ó, mostrar tô aqui com a atrás. camiseta aqui, ó, que foi a Carla. Na verdade, 22-10. a minha camiseta tá escrito aqui nas ruas, ó. E esse nas ruas aqui, eu devo muito, né? Aliás, o Brasil deve muito a Carla, muito a Carla. Ela deu a cara pra bater lá atrás, né? Uma mulher subindo num caminhão. Eu sei o que a Carla passou ao longo da vida dela pra fazer o Nas Ruas ser o que é. E dizem muitas vezes assim, mas o Tomé ajudou muito a Carla lá atrás. Isso é uma grande mentira. Quem me ajudou a ser alguém foi a Carla. Foi por conta da coragem dela, de dar a cara pra bater, que eu me tornei um porta-voz do movimento. Então, na verdade, é o contrário do que muita gente diz. Carlinha, ó, um beijo pra você. Beijo, Tomé. Também, Nossa. eu devo muito a você também, você sabe disso. Não, vocês gostam de ficar Vocês se estão com o elogiando. boneco do Moro lá na varanda dela e não devolveram. Não, Cadê o boneco do Moro? E o mais legal, hein? O Moro tá de volta apoiando. Muito bacana. E quando eu postei nas redes sociais, o Moro, é impressionante como os comentários foram todos positivos em relação ao Moro. Que bom que ele virou senador, fico muito feliz. As pessoas erram, né? As pessoas amadurecem. E ele teve agora uma postura de, pelo menos, se declarar a favor do presidente. Foi muito legal, Porra, né, ele Carla? prendeu o verdade. outro, porra. Você acha que ele Mandar vai... um beijo pra minha filhada que tá aí no mais um podcast. Porra, ele prendeu o cara. Você acha que ele vai votar nele, O pô? cara que ele prendeu. Ele botou o cara na cadeia. Você Vai acha que ele torcer vai pro votar cara, nele? irmão. Ele seria louco se Mas ele... ele se posicionou. Ele É isso aí. Um beijo pra minha Deu a cara filhada. pra Vamos pra bater. Maresias no final de semana. Cadê a Carla? Muito bem. Ô, Carla, obrigado por você ter vindo. Obrigado, Obrigada viu, aí, Tomé? Emílio. Agora já tá tudo pronto aí pra mais um PDC. Isso aí. Com o nosso querido Superman, com o Eric, com toda a rapaziada aí da Jovem Pan. Um bom programa pra vocês que eu vou me pirulitar. Você sabe o que é um cara quando se pirulita, Mas né? é gostoso se pirulitar. Quando você se pirulita é uma coisa tão A pessoa olhou, deliciosa. nem viu. Você já Vamos? tá indo embora. Se pirulitou. Boa. Tchau. Vou pirulitar gostoso.